Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saudações em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, para a nossa meditação, convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, que nos diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Quando eu leio esse verso, eu fico pensando no tamanho da responsabilidade em Paulo dizer uma frase como essa. Ele se coloca como exemplo para o rebanho, porque ele se coloca como seguidor de Cristo Jesus. Quem dera se nós tivéssemos a mesma alegria, a mesma felicidade de dizer a mesma coisa. Paulo, ele era um homem escolhido por Deus. Paulo, ele era um homem que havia experimentado a religião de Cristo. Havia tido um encontro com Cristo Jesus, um encontro que mudou a vida dele para todo sempre. Talvez, se alguém tivesse alguma coisa para falar mal dele, seria apenas do seu passado, porque desde o encontro com Jesus, ele teve uma vida totalmente transformada. Ele nos fala que nós deveríamos seguir o seu exemplo como ele segue o exemplo de Jesus. Meu querido, eu queria dizer para você alguma coisa. Ter um encontro com uma religião, muitas vezes saber alguma coisa da Bíblia, não é garantia nenhuma que você teve um encontro com Cristo Jesus. Porque todo o encontro com Cristo Jesus, ele deve resultar em uma transformação. Paulo, ele se tornou uma pessoa totalmente transformada. Aquele que perseguia os cristãos pela causa de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo ele acreditava, hoje ele se tornou um pregador da palavra, porque foi chamado por Cristo Jesus. Ele aqui nos pede para que possamos imitar o seu exemplo, porque o exemplo dele está bem firmado no exemplo de Cristo Jesus. Quem sou eu sem Cristo Jesus? Quem é você sem Cristo Jesus? Tudo o que nós fôssemos fazer, se a gente perguntasse, Senhor, seria essa a sua vontade? Será que Jesus tomaria essa atitude? Será que Jesus faria isso? Era exatamente o que Paulo fazia. Sempre ele perguntava. Sempre ele se perguntava, será que Jesus faria isso? Será que Jesus faria aquilo? E o convite de Deus é que a gente faça a mesma coisa. Que possamos ter um encontro com Cristo Jesus. Que a gente possa olhar para o seu exemplo e ser um exemplo na vida de outras pessoas. Eu gostaria de orar por você, para que isso fosse possível na sua vida. Oremos. Pai querido e bondoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor sempre nos dá de examinarmos, Senhor, a Tua palavra, a Tua Escritura. Nos ajude, Senhor, para que a gente possa fazer a Tua vontade e não a nossa. Muitas vezes, Senhor, não somos exemplos para outras pessoas porque estamos fazendo a nossa vontade, nem sequer perguntamos, Senhor, a Tua opinião sobre o assunto. Nos perdoa, Senhor, e nos ajude a trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou, o mesmo caminho que Paulo trilhou, para que a gente também possa ser exemplo na vida de outras pessoas. Tudo isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde.